E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que a semana de vocês esteja sendo excelente. Nós vamos estudar hoje a nossa lição 6, mas antes de começar qualquer coisa, nós vamos orar. Então, feche os seus olhos e vamos estar pedindo a Deus para que nos direcione nessa reflexão de hoje. Senhor Jesus, eu te peço perdão, ó Pai, pelos pecados e iniquidades. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar falando ao nosso coração, que o Senhor esteja, Senhor, direcionando a vida de cada adolescente, que o Senhor esteja falando ao coração deles, ó Pai, segundo a tua vontade, que não seja eu, mas seja o Senhor a falar ao coração deles, ó Pai, tudo aquilo que for teu. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa eles nesse momento difícil, que o Senhor esteja, ó Pai, ensinando-os e falando, Senhor, a sua mente, seu coração, e até mesmo enquanto eles dormem, que o Senhor possa estar ensinando a eles. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, galera, o nosso tema hoje da nossa aula é quando você diz sim e os seus pais dizem não, ou seus pais não. É um tema muito difícil, né? Muito complicado, porque não é fácil ouvir um não. Mesmo depois de adulto, a gente fica meio grilado quando ouve um não, mas é importante aprender a ouvir. E a referência bíblica da lição de hoje é Efésios, do capítulo 5, mas antes de continuar, dá um pause, vai lá, pega a sua Bíblia e depois continua, tá? É para abrir na sua Bíblia para você ler, dar aquela marcadinha, escrever aquelas observações, beleza? Então, é Efésios 5, de 22 a 33 e Efésios 6, de 1 a 4. Então, todos ali, uns juntinhos dos outros. Nós vamos abrir uma outra passagem também durante a lição, mas as referências bases da lição são essas. A gente até, inclusive, já leu essas referências, se eu não me engano, acho que na lição 3, isso, lição 3, a gente já leu essas referências, mas a gente vai falar sobre elas, mas em um outro contexto. A mesma coisa, só que em outro contexto, tá? Então, vamos lá. Primeira constatação da lição de hoje: nós não somos iguais. Acho que não precisa ser nenhum gênio para dizer isso, mas você consegue entender que nós somos, mesmo nascendo na mesma época, não é o meu caso em relação a vocês, mas mesmo você tendo teu amigo na escola, de vez em quando você se estranha por algum pensamento diferente, algum princípio diferente, opinião diferente, e de vez em quando você se estranha com seus amigos também, tenho certeza disso. Então, mesmo nascendo numa mesma época, você acaba se estranhando com algum amigo, ou até mesmo em relação à região, né? Determinada região tem uma forma de falar, outra região tem outra forma de falar, e a gente meio que estranha quando você vê alguém de uma outra região falando diferente de você. E também em relação à cultura, né? Você vê um muçulmano lá, todo com a burca, todo tampado, você vai achar aquele negócio meio, né, esquisito, mas é a cultura dele. Então, o que eu quero dizer é que Deus nos fez diferentes, e nós somos diferentes em relação às nossas qualidades, em relação aos nossos defeitos, e cada um de nós tem características específicas. Deus nos planejou com muito cuidado desde no ventre das nossas mães. Então, nós não somos iguais e não dá para esperar igualdade de pensamento e tudo em relação também aos pais, aos nossos pais. Os nossos pais, eles pensam muitas vezes de forma muito diferente a nós. E eu falo nosso porque eu ainda tenho pais, então, às vezes a gente discorda do que eles estão dizendo, mas isso é natural. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Imagina um monte de gente diferente vivendo debaixo do mesmo teto. Aí vira uma confusão só, né? Porque todo mundo querendo falar uma coisa diferente, de fazer de forma diferente. E eu brinco muito que quando eu me casei, até a forma que eu e meu marido fazíamos o arroz era diferente. E era mesmo, de verdade. Então, você discordar dos seus pais, ou seus pais discordarem de você, filho, isso não faz de vocês uma família horrível, não faz de vocês uma família terrível, só faz de vocês uma família diferente. Uma família diferente, mas diferente igual a todo mundo, porque todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por essas confusões de ideias, de tudo. Então, é difícil ter pessoas diferentes sob o mesmo teto, mas é importante,
Pensa se todo mundo fosse igual. Eu acho que seria muito tedioso, na minha opinião. Eu não queria ter um mundo só de pessoas como eu. Porque eu acho que Deus nos criou diferente justamente para que houvesse essa questão dessa emoção, né? De poder, de viver mesmo. E ser diferente não é ruim, ser diferente é bom. E não é legal quando seu pai e sua mãe discordam de você, né? Não é legal mesmo. Não é bacana quando você ouve algo que você não gostaria de ouvir. E ainda mais quando se trata de namoro. Quando se trata do, como diz o povo, os jovens, os adolescentes, os crushes, né? Ainda mais quando se trata do seu, né, queridinho. Aí é mais difícil. E principalmente quando seus pais acham que a pessoa que você gosta é um mala, né? Ou uma mala. Mas você precisa considerar que existe uma verdade. Que existe a verdade sua, a verdade dos seus pais, existe a verdade de Deus. E muitas vezes você já sabe que a pessoa é um mala ou uma mala. Você sabe que aquele cara é roubada para você. E você sabe que aquela menina é roubada para você. Mas mesmo assim você fica lá, né? Naquela de, ai meu Deus, como eu gosto, todo sentimental lá. E aí teus pais entram na parada e aí você já fica, ai meu Deus, porque eles não me entendem. Mas não é uma questão de entender ou não, mas é uma questão de verdade. Qual é a verdade disso? Qual é a verdade dessa pessoa? E se você tem dúvida de qual é a verdade, se teu pai está falando a verdade, sua mãe está falando a verdade, é importante você sempre ter a consciência de que tudo que nós vivemos é à luz da palavra de Deus. Então você precisa buscar a verdade na palavra de Deus. Quais são os padrões de Deus? Qual é a forma de Deus pensar e agir? E é importante você saber disso para você saber avaliar se aquela pessoa realmente é um mala ou uma mala sem alça, ou se ela é uma pessoa que pode ser considerada, ou se não é o momento certo. Se é uma pessoa legal, mas não é o momento certo para aquilo, sabe? Porque nem sempre a pessoa que você gosta é uma pessoa ruim, mas às vezes não é aquele o momento. Às vezes, mas quem diz esse momento é meu pai, minha mãe e tal. Não, quem diz esse momento é Deus. Por incrível que isso te pareça. Porque Deus se importa com você, a ponto de se importar até com isso. Porque você precisa estar preparado. E você vai descobrir daqui a pouquinho para que você precisa estar preparado. E uma coisa que você tem que ter sempre em mente é que às vezes teu pai e tua mãe faz aquele papel de chato, de enjoada e tudo, mas é porque eles querem te poupar. Eles não querem que você apanhe da vida como diz, de uma forma tão grande. Porque, de certa forma, todos nós em algum momento vamos tropeçar em algum lugar e vamos ter que, como diz, vamos ter que ter algum tipo de experiência ruim para poder aprender. Mas eles querem te poupar porque eles já viveram mais que você. Então, muitas vezes, eles sabem onde é que aquilo vai dar. Aí você vai falar para mim, mas você fala isso porque você já é velha. Talvez seja, não sou tão velha assim, tá, né? Mais que vocês, com certeza. Mas eu falo isso porque hoje eu posso perceber que muitas coisas que eu deixei de viver me ajudaram a ser uma pessoa melhor hoje. Então é importante você pensar que... E às vezes teu pai até erra, mas ele não quer que você sofra. Às vezes ele até erra tentando te poupar. Mas você não tem que julgar ele por isso. Mas isso a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. E agora a gente vai para a parte que fala assim, ó, vida 2 é coisa séria. É coisa muito séria. Espero que você já tenha aberto sua Bíblia em Efésios 5. E a gente vai falar agora sobre o Efésios 5, de 22 a 33. Eu não vou ler novamente, porque nós já estudamos sobre ele, mas fala sobre a obrigação do homem e da mulher dentro do casamento, dentro do relacionamento. E aí fala que o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, e fala que a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido, ela deve respeitar o marido. Especificamente, no versículo 33, ele meio que resume tudo isso e diz assim, ó: não obstante, vós, cada um, de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então,
Quando você pensa em namoro, você pensa numa vida a dois, num casamento? Você pensa nisso? Você já, como diz, hoje, adolescente, você já pensa num casamento, numa vida a dois? Por quê? Primeiro princípio, o namoro, ele não foi criado como o mundo distorceu, né? Porque o mundo hoje fala que se você não tiver beijado na boca da pessoa, você não pode namorar com ela, porque vai que a pessoa beija mal e tal. E a verdade é que se você gosta realmente da pessoa, não importa. O que importa é você estar com quem você gosta. O mundo hoje tem muito disso, você precisa experimentar para saber se é bom, para você saber se quer. E não é assim. Você namora com uma pessoa porque você gosta, você casa com uma pessoa porque você ama. Não pelas experiências e trocas físicas que você pode ter com ela. Isso é uma coisa muito real. Muito real. Então, a palavra de Deus nos diz que quem namora apenas por atração física é mundano. Se você namora apenas por uma atração física, por uma questão de status, todo mundo namora, então eu vou namorar também. Então, isso não é uma atitude de cristão. E quando você namora só por esse motivo, ou com esse propósito, você corre o risco de passar vergonha mesmo. Por quê? Porque as meninas vão ser mal faladas, os meninos também. Você corre o risco de ter uma gravidez indesejada. E também você corre o risco de repente, ter que se juntar, né? Tem gente hoje que nem se casa. Só junta e vai morar junto e acha que é casamento. E a Bíblia diz que, é uma forma de casamento? A Bíblia diz que nós devemos cumprir a lei. Então, a lei é, para se casar, você precisa assinar papéis no cartório e tudo. Então, nós devemos cumprir a lei. Esse é o casamento. Então, esse não é um padrão de Deus. Quando você namora, quando você se relaciona com alguém só por uma questão física, ou por uma questão de status, ou até mesmo por uma questão só de, meu Deus, essa pessoa é legal, como ela é bacana. Isso não é um motivo. O motivo para o cristão namorar é pensar em casamento, é pensar numa vida a dois. E você já tem condição de pensar nisso? Por exemplo, quando você vai olhar para um cara, no caso das meninas, né? Você tem que pensar, esse cara tá pronto para me amar e entregar a sua vida por mim, como Cristo fez pela igreja? Esse cara tá pronto para isso? Se a resposta for sim, possibilidade. Se a resposta for não, beijo, não me liga. Entendeu? E você também tem, no caso da menina, tem que pensar, eu tô pronta para ser submissa ao marido, para respeitar e ter as obrigações de um lar? Porque lá em Provérbios fala da mulher que administra o seu lar. Então não é só casar e viver de amor, não é isso. Deus dá a missão para a mulher e dá a missão para o marido, e essa missão tem que ser cumprida. Então, não é só uma questão de, morri de amor e pronto. Não, você está pronta para cumprir essa missão. E agora a gente vai virar para o lado dos meninos. Eita, agora deu ruim, hein? No caso dos meninos, você olha para a menina e você vê nela uma mulher segundo o que Deus fala para você. Você vê nela uma mulher que segue a Bíblia, uma mulher que respeita, que vai te respeitar, que vai ser submissa, uma mulher que vai cuidar do lar. Você vê uma mulher assim? Uma mulher que vai saber instruir os filhos? Você vê isso na mulher? Que na menininha que você tá de olho aí? Você vê isso nela? E você está preparado para amar a ela como Cristo amou a igreja? Para poder cuidar de uma casa? Você está preparado? Então, são reflexões que a gente precisa fazer, porque você tem que pensar que o casamento, ele não é uma coisa tipo, casei, se não der certo. Ninguém casa pensando em divórcio, gente, pelo amor de Deus. Quem fala, não, vou casar, depois se não der certo, separa. Isso não é um pensamento de pessoa de Deus, não. O casamento, ele foi criado para ser para sempre. Para sempre. Então é aquela pessoa, você elegeu aquela pessoa. Um conselho que eu recebi da minha mãe, que me ajudou muito nos caos aí da vida, da minha adolescência, foi, minha mãe me ensinou assim,
Toda vez que você gostar de um garoto, você vai pensar assim, é esse garoto que eu quero pro resto da minha vida? E você vai parar e vai observar e pedir a Deus para te mostrar a realidade de quem é essa pessoa. Gente, o negócio é bom, viu? Porque geralmente você olha e depois você, num primeiro momento, você acha lindo como é meigo. E aí depois, no segundo momento, você percebe que não é tudo aquilo, que tem uma atitudezinha assim que é errada, uma atitudezinha ali que é desonrosa, que é desrespeitosa. Então, assim... E o casal aqui, vamos ler agora o 31, tá? 5:31. Diz assim, ó. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aqui nesse versículo fala que o casal cristão, ele obedece às escrituras. E aí fala que quando o homem e a mulher se juntam para formar uma família, a prioridade daquele casal passa a ser a sua própria família. Isso não quer dizer que eles vão deixar de conviver com seus parentes e não quer dizer que eles vão deixar de ter amigos, mas a prioridade vai ser a família. Por exemplo, aquele cara que, como diz, larga a mulher, vai pra farra e volta às 3 horas da manhã, esse é um cara que não tá priorizando a família, está errado, está errado. Aquela mulher que vai pra balada e deixa os filhos com o cara e volta 3 horas da manhã também não tá certo. Então, a prioridade, depois que você se casa, é a sua família. E você está pronto para poder ter essa prioridade? Hoje é, como diz, uma reflexão para que vocês entendam que não é o namoro, não é só uma questão física, tipo, eu tô tão emocionada, né? Tão animadinha. E aí eu vou e vou de cara, né? Não é assim que funciona, não. Quando a gente está em Deus, existe Deus. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que você tem feito com o seu corpo, como você tem tratado o seu corpo, como você tem agido, esse corpo tem sido o templo do Espírito Santo. Então são reflexões para vocês fazerem. E eu não quero, como diz, não precisa nem responder de voz alta, porque, né, vai que você está escutando perto de alguém. Mas é questões para você estar respondendo para si mesmo e estar refletindo à luz da palavra de Deus. Então, qual é o motivo de você querer namorar hoje? É por carência afetiva? Você tá forever alone, tá lá, como tô só, quero um namorado para não ficar só mais? É por isso que você tá querendo namorar? Por que você quer namorar? E desejo físico? Eu quero muito beijar, e ararará. É isso? É esse o caso? Ou Deus está nessa história desse namoro? Você já pediu opinião de Deus em relação a essa pessoa, em relação a essa menina ou esse cara? Você já pediu a opinião de Deus para saber se Deus está nisso? Sim, minha querida, você precisa pedir a opinião de Deus em relação a isso também. Porque Deus é Deus. Se você entregou sua vida e aceitou Ele como Senhor e Salvador, então você pertence a Ele. E sim, é uma questão para se orar, é uma questão para buscar a Deus mesmo. Aí vem um caso assim, mas não me sinto forte. Estou tão fraca. Muita gente fala assim, eu fui seduzida, ou eu fui seduzido. Então eu vou te bater uma real assim, vou te dar um choque de realidade. Abre a sua Bíblia em 1 João 2,14. Por favor. Espero que você tenha aberto. Se não abriu ainda, pausa o seu vídeo e abre. 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então, meus queridos, vocês são fortes. A maioria de vocês está, como diz, nesse processo, né, adolescência, entre ser e não ser jovem, tudo. A Bíblia diz que vocês são fortes. A Bíblia diz que vocês podem sim vencer ao maligno. Esses dias eu falei para um adolescente o seguinte, a Bíblia nos diz, resistir
ao diabo e ele fugirá de vós. Não diga, cedei ao diabo e ele fugirá de vós. Não, é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como que você resiste à tentação de estar com uma pessoa que você não deve estar, de beijar uma pessoa que você não deve beijar? Você tem que se afastar. Essa é a realidade. Não dá para eu fingir aqui e falar, não, porque você pode ser melhor amiga dessa pessoa, porque você vai conseguir. Gente, vocês são humanos. Vocês não são super, hiper, mega heróis adolescentes. Não, vocês são humanos. Então é importante você pensar que você precisa sim da ajuda de Deus. Você precisa dar aquele tempo para poder, como diz, resista e Deus vai te fortalecer. Você é forte. Então para com esse papo de, eu não dou conta, não resisto. Para. Isso é desculpa para quem quer ceder. Me desculpa. E aí, nós vamos ler agora Efésios 6, de 1 a 4. Nós vamos ler especificamente o 6:1, tá? E é assim, ó. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, essa passagem nos diz, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Não diz, filhos, se os teus pais forem justos, obedeçam. Não. Diz, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, se o teu pai está sendo injusto em relação ao que ele está fazendo com você, porque nem sempre você vai concordar, né, com o que o seu pai está dizendo ou está te mandando, mas você deve obedecer. Por quê? Porque se o teu pai pisar na bola, ele prestará conta diante de Deus. Então você deve, se sentiu injustiçado, ore, para que Deus abra os olhos do seu pai e ele entenda que ele foi injusto. Porque muitas vezes, em situações calorosas, de discussão, não dá para você falar pro teu pai, você tá errado. Porque ele não vai entender, ele não vai aceitar. Então, você precisa pensar que você tem uma arma muito poderosa, que é a oração. Você tem um manual de instrução, que é a Bíblia. E você pode usar essas armas, gente. Quem que vai pra guerra e não usa as armas que tem? Se você tem essas armas, use essas armas. Que jeito que você usa oração? Ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. Pede a Deus para abrir a mente deles, por mais dura que seja a cabeça, para que eles possam entender a verdade. Mas também ore para que Deus abra a sua cabeça quando for você, o cabeça dura, que acha que é o dono da verdade. Porque nem sempre você tá certo não, queridão ou queridona. Nem sempre você tá certo. Muitas vezes, teu pai pode cometer uma injustiça. Pode. Eles são humanos, eles não são super humanos. Eles são humanos. Como diz, eles vão errar em algum momento. Mas você também vai errar em algum momento. Então, busque a verdade de Deus. Ore por eles e ore por você. Para que você consiga obedecer e que eles enxerguem também a verdade. Para que os dois lados enxerguem a verdade. Entende? Ore mais pelos seus pais e julgue menos a atitude dos seus pais. Porque você já parou para pensar, eu gostaria de ter um filho como eu? Aí você vai pensar só nos momentos bons, né? Eu super queria. Mas e o momento que você é mal criado? Que você não quer fazer uma parada e faz uma pirraça daquela. Aposto que você não queria ter uma pessoa assim para te pirraçar. Então, sempre pensa nisso. Vamos fazer agora o resumão da nossa aula de hoje. Primeiro ponto, nós não somos iguais. Sempre vamos ter questões diferentes, opiniões diferentes, e a gente tem que aprender a lidar com essa diferença de uma forma saudável. Não no meio da discussão, não com violência, mas de forma saudável. Porque você desafiar teu pai, você desafiar o seu responsável, não é uma coisa bacana. Não é uma coisa que vai te levar para um lugar melhor. Pelo contrário, só vai gerar problema para você. Então, vamos lá, próximo ponto.
Quando você vai namorar, você tem que pensar, eu quero namorar pra casar? É pra casar que você quer namorar? Você quer ficar com essa pessoa pro resto da sua vida? Você tá pronto ou pronta pra desempenhar a sua missão como esposa ou como marido, e essa pessoa que você quer tá pronta pra desempenhar a função como marido, como esposa? Não sei se ficou confuso, mas eu acho que vocês entenderam. Então você tem que pensar nisso quando você vai namorar. Não é simples, eu senti um arder, um borbulhar, vou namorar. Não é assim, não. Porque um namoro baseado só na atração física, daquele fogo, ou baseado em uma questão de status ou de carência, eu queria tanto ser amado por alguém. Isso não é um namoro cristão, não é uma boa motivação. O namoro cristão é aquele namoro que ele está envolvido na palavra de Deus, dentro dos padrões de Deus. Então, o casal de Deus, ele precisa viver segundo a palavra de Deus. Você entendeu? Claro que às vezes você vai namorar uma pessoa e lá pelas tantas você não vai casar com ela. Mas você precisa pensar nessa possibilidade. Você precisa pensar nessa possibilidade. Então, vamos lá então. Próximo ponto. Você não se sente forte para poder enfrentar e para poder se afastar da tentação? Então, eu vou te dar um conselho. Ora, busca a Deus. Foge. Tá? Resista. Porque Deus tem um caminho melhor para você, Deus tem vitórias para você, Deus tem uma pessoa incrível para você. Mas você precisa escolher confiar em Deus, que o momento vai chegar, que vai chegar uma pessoa legal, que entenda o seu compromisso com Deus, que entenda a vontade de Deus para sua vida, e uma pessoa que vai ser para você, não vai ser para você uma âncora. Porque tem muitos relacionamentos âncoras por aí. Como diz, em vez da pessoa ser um motor que te leva para frente, não, a pessoa te estaciona. Ou até mesmo te arrasta para trás. Então, obedece a Deus, obedece aos seus pais. Se o seu pai foi injusto com você, vai lá, ora, conta para Deus. Porque Deus vai se encarregar de mostrar pro teu pai que ele foi injusto. Deus vai se encarregar de mostrar pro teu pai que ele não tá certo. Tá? Para de julgar, começa a orar mais e seguir o que a palavra de Deus diz para você. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje da nossa lição 6. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês possam ter compreendido. Se não compreendeu, volta o vídeo, assiste de novo. Pode mandar mensagem lá no nosso grupo, perguntando. E é isso aí, galera. Beijinho. Tchau, tchau.